É assim que grande parte do mundo vê a África: pobreza, desnutrição, animais selvagens, paisagens inóspitas, convulsão social. Iremos iniciar essa aula fazendo a localização do continente africano. Observe esse mapa. Esse círculo verde está apontando justamente para a África, que está localizada na zona intertropical da Terra, ou seja, a zona mais quente do nosso planeta. Afinal, África, a palavra África significa lugar quente. A África é o terceiro continente mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas. Dos 30 países mais pobres do mundo, pelo menos 20 estão aqui. Mas o berço da civilização tenta se equilibrar entre o passado de lutas e o futuro de conquistas. Considerado o berço da humanidade, teses indicam que a espécie Homo tenha surgido no continente africano há 1,8 milhões de anos. A África, em sua história recente, vive inúmeros conflitos políticos e uma grave crise social e econômica. Observe esse mapa. Todas essas demarcações no mapa ao lado representam os limites entre os menores grupos ou subgrupos étnicos africanos. Lembrando que as características sociais deste grupo diferem umas das outras. Sendo assim, a diversidade linguística, religiosa e cultural é imensa nesse continente. Mas afinal, o que é etnia? Deriva do grego ethnos, cujo significado é povo. A etnia representa a consciência de um grupo de pessoas que se diferencia umas das outras. Essa diferenciação ocorre em função de aspectos culturais, históricos, linguísticos, raciais, artísticos e religiosos. Dessa forma, podemos dizer que a África é formada por um mosaico de etnias, como mostra nessa imagem. Cada pessoa dessa representa uma cultura diferente dentro da África, uma língua diferente dentro da África. Ao contrário do que muitos pensam, a África, ela não é um país, é um continente. E dentro desse continente nós temos aproximadamente 54 países. E dentro desses países nós temos pessoas com culturas diferentes, que falam línguas diferentes, que têm religiões diferentes, que não é nada diferente de outros continentes. Os reinos africanos, como mostra no mapa ao lado, existem alguns principais agrupamentos étnicos que estão dentro de algumas cidades e reinos que foram fundados na antiguidade no período iniciado aproximadamente há 5.000 anos atrás. Atualmente encontramos classificação da população africana em dois grupos principais, os sudaneses e os bantus. Cabe destacar que cada um desses grupos são formados por centenas de grupos menores, ou subgrupos, como foi dito anteriormente. Para os países europeus, inicialmente, a África era percebida como um espaço importante de passagens para o comércio da Ásia. Depois, o continente africano passou a interessar pela possibilidade de conseguir mão de obra escrava, tão necessária para a colonização da América. O processo de imigração forçada que foi imposto aos povos africanos não tem paralelo nenhum na história da humanidade. Nada comparável aconteceu a nenhum outro povo. Os europeus, para realizar tamanha atrocidade, tiveram que vencer as intempéries marítimas e construir portos, dividir os povos africanos, promovendo durante 3 séculos o maior genocídio, ou seja, matança de pessoas devido à sua raça, que a história conheceu. Isso sem contar com a distribuição de impérios, culturas, famílias, que juntamente com o racismo e imperialismo são os responsáveis pelo estado de miséria atual da África. Estima-se que 10 a 100 milhões de africanos foram vitimados durante esse processo de escravidão. Mas afinal, o que é um imperialismo? O imperialismo é a política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras, ou sobre uma das várias regiões. E o racismo, uso de ideias sobre o direito de uma raça considerada pura ou superior em dominar as outras. E raça é o conjunto de indivíduos e características corporais semelhantes, transmitidos hereditariamente. A ocupação do território africano. A partilha da África tem início, de fato, com a Conferência de Berlim, que institui normas para a ocupação, onde as potências coloniais negociavam a divisão da África, para que cada uma delas ficasse com um pedaço. É isso sim que você entendeu. Ou seja,
cada país europeu ocupou o território africano interessado em recursos naturais. E aí eles partilharam entre eles esses pedaços, né? Sem respeitar a cultura, sem respeitar a diversidade e aquele povo que ali morava. Observe esse mapa que mostra justamente a quantidade de colonizadores, né? Que logo, com um tempo depois, chegaram mais outros povos que acabaram também dividindo esse território. E lembrando que aonde esses europeus colonizaram, implantaram a sua língua, certo? Ou seja, por isso que lá na África eles podem falar inglês, em outros lugares espanhol, em outros lugares vai falar português, em outros lugares vai falar francês e assim por diante. Com essa ocupação, os conflitos na África perpassam um processo de colonização e a independência desse continente. Seus principais embates de ordem étnica, territorial e religiosa. Os conflitos na África são basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de Estado, que geram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputa por água, por recursos minerais e imersão do povo na miséria. Essas motivações são provenientes do processo de colonização do continente e também da Guerra Fria e da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas. Ao fim da Guerra Civil, inicia-se uma profunda crise política que dá origem a mais conflitos armados, com o envolvimento de várias milícias e novas formas de segurança do Estado, disputando o poder. A população tenta desesperadamente fugir dessa violência instaurada. Esses refugiados arriscam a vida ao se lançar no mar Mediterrâneo em embarcações precárias tentando chegar à Europa. Muitas vezes acabam morrendo em naufrágio. Esses refugiados fogem não só dos conflitos violentos existentes em várias regiões da África, mas também da pobreza que assola nestas áreas, pois, diante de tantos conflitos, não há desenvolvimento humano. Dessa forma, vale lembrar que a África possui os mais baixos índices de desenvolvimento humano devido a essas características de colonização e de exploração, que só quiseram tirar os seus recursos naturais e pouco se importou com a população que ali morava. Com isso, a pirâmide abaixo vai mostrar justamente essas características demográficas deficientes do continente africano. A primeira pirâmide é de 1950, está mostrando aí a taxa de natalidade bastante reduzida por conta do número de mortes de crianças, ou seja, devido à taxa de mortalidade infantil. Então, o crescimento vegetativo, a taxa de natalidade era reduzida. As crianças morriam de fome, desnutridas e, consequentemente, essa pirâmide ela não cresce, não há um equilíbrio. A gente percebe que o corpo e a parte da ápice, o topo dela, é bastante reduzido. Então é sinal de quê? Que aí não tinha desenvolvimento. Que esse lugar, a saúde era precária, a educação praticamente não existia, então por isso que esses índices são tão baixos. Já a segunda pirâmide etária da África de 2010, a gente percebe que a base, a taxa de natalidade aumentou. Então provavelmente essas crianças que antigamente morriam, né, aí já tiveram mais chances para sobreviver. Provavelmente por conta do avanço da medicina, de programas, né, que ajudam a África. Mas a gente ainda percebe que o corpo e a parte da ápice, o topo, ainda é reduzida. Ou seja, esse país ainda tem características de subdesenvolvimento muito forte. A gente percebe aí pessoas de 30 anos com um número muito baixo, né? Então é sinal de que esse país ainda não tem expectativa de vida. A saúde, a educação é bastante precária. Ao contrário do que muitos acham, a maior parte da migração que acontece na África é interna, ou seja, é intrarregional, entre as regiões. Somente 9% da população africana foge para outros países, sendo que o destino principal é a Europa, onde esses africanos eles atravessam, como foi dito anteriormente,
o mar Mediterrâneo. A África tem uma longa tradição de migração. No passado, a migração era determinada pela busca de segurança, de terra fértil para a agricultura e, posteriormente, pela dinâmica comercial entre a costa leste e a costa oeste, através do Saara. Mais tarde, o regime colonial alterou essa motivação e a composição desses fluxos migratórios através da introdução e implementação de várias estruturas econômicas e políticas, estabelecendo fronteiras e impondo taxas. Os africanos migram, sobretudo, dentro do próprio continente, não esqueçam disso, né? E somente uma pequena parcela dessa população vai para outros continentes em busca de melhoria de vida. E é isso aí, gente. A gente termina a aula. Bye, bye. E até a próxima. Localizada na parte sul do continente, é um país em profunda transformação social. A segregação do apartheid, extinta em 1994, deu lugar a uma geração de homens e mulheres livres que crescem juntos com a nação. E crescer se tornou quase uma obsessão.